Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo bíblico, mais uma leitura comunitária do Evangelho de Marcos, dando continuidade. Estamos no capítulo 13, versículo 14 hoje, né? Maravilha, hein? Então, estamos avançando a passos de tartaruga. Manca. Tartaruga manca é brabo, hein? Mas caminhando. Fernando resgatou no último episódio de que nós estamos nessa... Não é nem uma caminhada mais, é uma jornada, né? De 1 ano e 1 mês, não foi isso que você falou pra gente? Já passou. 1 ano e 2 meses já. De uma semana para outra já pulou um mês também, já. né? Ai, Mas que tem sido uma leitura legal, agradável, né? Percorrer as páginas do Evangelho de Marcos. Muito bom. Né? Lendo assim com calma, lendo em 6 mãos e depois em trocentas mãos aqui junto com a comunidade na quinta-feira. Ótimo. Tem sido uma bênção para nós, tem edificado a nossa fé, né? Isso tem sido uma bênção. Então é isso. Cumprimento nossos irmãos aí, Renatinho. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. A graça e a paz de Jesus. Boa noite, Fernando. Boas Você noites. que tá lendo aí o seu mega esboço, que bênção. Estou lendo a Bíblia. Nós vamos só interpretar hoje, só entrevistar hoje, Fernando. Boa noite, Ítalo. O mago da mídia hoje. Nossa, Deus abençoe a todos vocês. E vamos que vamos. Boa noite, gente. É bom estar com vocês. Mais um encontro, mais um tempo de leitura. E eu espero que o nosso coração seja aquecido novamente, como sempre, a cada leitura que fazemos, né? Vamos lá? Amém. Uau, fomos... Que é isso? Eu tô vendo, não deu 2 minutos esse início aqui, que bênção maravilhosa. Eu sou uma pessoa centrada e séria. Combinou Vamos o quê? lá. 2 toques hoje? Não 2 toques? Pá. Tá certo, treino tático. Sou uma pessoa séria. Beleza. Não gosto de chocarrices. Muito bom. Deus transforma as o pessoas. Silêncio, né? O silêncio, mentiroso. Mas se você tá com a gente aqui, dá o like nesse vídeo, compartilhe, brincadeiras à parte, isso nos ajuda demais. Mas vamos lá pro texto. Bora. Vamos orar, né? Orar antes, né? Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade e por esse dia. Obrigado, Jesus, por teu evangelho. Obrigado por tua graça que nos alcançou, por tua misericórdia que não tem fim. Obrigado por mais um dia em que nos reunimos para juntos lermos a boa nova do Evangelho. Obrigado, Deus, por Jesus, pelo Evangelho de Jesus, e obrigado por esse privilégio. Pedimos o sopro do teu Espírito sobre nós, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para a leitura e para a reflexão do teu Evangelho. Essa é a minha oração, no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus, e já te agradeço. Amém e amém e amém. Certo? Já dei spoiler aqui na abertura, capítulo 13, versículo 14, mas até chegar no versículo 14, nós lemos no último episódio os 13 primeiros versículos, né, que apontam aí Jesus respondendo primeiro a admiração dos seus discípulos ao templo, e aí Jesus fala que não vai ficar pedra sobre pedra, e a gente discorreu sobre as possibilidades de interpretação, uma delas literal e a outra subjetiva, né? Sim. A subjetiva é aquela que Jesus fala, o que se construiu ao redor do templo e no templo não serve para adoração a Deus e não serve mais para apontar a Deus, porque se criou um sistema idolátrico. Então não vai ficar pedra sobre pedra, isso aí vai cair. Esse sistema religioso vai cair. Por quê? Porque quem aponta para Deus hoje sou eu e serão os meus discípulos e será a igreja de Jesus. O segundo é literal mesmo, profético, e que Jesus, hoje aqui no texto que nós vamos ler, até o versículo 23, ele vai falar, eu avisei tudo antecipadamente. Então ele avisou para os caras, esse templo vai cair. E vai cair literal. Ele só não falou que seria no ano 70, mas avisou eles, cuidado, né?
com os falsos profetas, cuidado para que ninguém vos engane. Vai vir um monte de gente falando que sou eu, mas é mentira. Que mais? Não tenha medo de tudo isso. Vai ter guerra, rumor de guerra, vai ter pai contra filho. Não tenha medo. Fiquem atentos com isso tudo. Eu estou avisando vocês. E por fim, Jesus fala assim: perseverem. Em meio a tudo isso, versículo 13, final do versículo 13. Perseverem até o fim que vocês serão salvos. Vocês serão salvos dessa maluquice toda que é o mundo, dessa tribulação toda que é o mundo. E se vocês perseverarem até o fim, vocês serão salvos. Vocês serão salvos. Salvos de aqui, agora e no porvir. E aí a gente chega então no versículo 14, que é uma continuação de Jesus respondendo às perguntas dos discípulos que perguntaram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, que apontam o final dos tempos, e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir. Né? Então Jesus vai continuar dando alguns indicadores aí e alguns alertas aos seus discípulos sobre isso, sobre esses fins de mundo, sobre esses apocalipses, que se você quiser saber mais, né, voltam à casinha lá, que vai ter algumas coisas que a gente falou sobre isso, né, de que mundo Jesus está falando, de que ciclos que se encerrou e se inicia. Né? E hoje nós estamos lendo nessa mesma expectativa e esperança de que, enquanto Jesus não vem, nós estamos indo para Ele. Amém. Né? Mas vamos ler o texto aqui, vamos ler aqui, versículo 14. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. E aí, Fernando, o homem da canetada, das anotações, das notas de rodapé, do esboço. Eu preciso ficar mais atento quando acaba a leitura, Ítalo. Você precisa. Eu preciso ficar mais atento. Você precisa. Porque eu estou sempre navegando aqui nas minhas ideias. Aí eles me pegam. Estamos ligados. Né? Aí eles me pegam, eles estão macumunados, eles estão aqui de complô, sabe? Sempre, e eu sinto que o Ítalo faz parte disso também, que tá lá só na torcida. Já joga a câmera pra você. Pega o desavisado, pega o desavisado. Ele coloca na tela ali ó, da gravação, assim, ele escreve: passa pro Fernando. A cada leitura que nós vamos fazendo, né, a gente está tentando, ao longo desse um ano, um mês e alguns dias aí de episódios, sempre ler o texto de uma maneira que não entre nas mesmas disputas ou nos mesmos questionamentos da atualidade. A gente falava sobre isso no nos nossos intervalos aqui, né? Que existem algumas brigas de determinadas denominações a respeito do que essa mensagem, para quem essa mensagem é destinada. Existem brigas, né? Não, os pentecostais acreditam de um jeito, o presbiterianismo acredita do outro jeito,
os católicos acreditam de outro jeito, e assim vai. Então, a nossa intenção não é fazer aqui defesa a um jeito ou a outra forma. Isso deixe para os livros de teologia sistemática Isso aí. fazer. Nós não queremos fazer. Então, se você talvez acessou o vídeo pensando que nós vamos falar sobre os tipos de teologia sistemática, teologias escatológicas, né? Sobre o apocalipse, sobre a escatologia, se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, meso, aí vai. Todas mesopersa. Nossa, o que tem o mesopersa? Ítalo, de Daniel. meu Deus do céu, agora lascou. É só para sair dessa onda chata de Se você linhas teológicas. se você é pós, se você é meso, milenarista, pós-milenarista, isso pouco importa na discussão. Sim. A gente acaba entrando em muita briga. Fernando, mas vocês têm... Dividida. Muita dividida. Vocês têm preferência? Temos, é claro que nós temos. Eu tenho Você tem? Eu tenho preferência. Lógico que tenho. Tô te enchendo o saco. Todos temos. Eu caio ainda, Ítalo. Eu caio ainda. Eu tenho minhas preferências. O Renato tem. A gente lá atrás acreditava de um jeito. Hoje... Não acreditamos do mesmo jeito. Hoje a gente não acredita mais. Não, né? me A ajuda. gente pensa de uma outra forma. Sim. Talvez uma forma mais simples de crer, com menos arranjos teológicos, com menos costuras teológicas, com menos datações e interpretações simbólicas. Sim. Acho que o grande cerne da mensagem é o que isso comunica aos nossos corações. E por isso que a gente tem chamado de uma leitura comum, comunitária. A gente está lendo aqui, estamos lendo o texto. Então, o texto continua aos pés de Jesus. Os discípulos continuam aos pés de Jesus, no Monte das Oliveiras. Aí, Sim, pronto. ainda Aí tão que lá. tá legal. Ó. É isso que ajudando, né, a falar o que você estava falando, que não é o nosso interesse, a questão teológica, é porque a gente quer dar sentido prático para o texto. Exatamente. Né? A gente não quer justificar teologias que foram desenvolvidas ao longo dos anos para simplesmente poder dizer o quanto nós conhecemos teologicamente. Mas a ideia é que a gente pegue o texto que nós estamos lendo e aplique ele de forma prática e a pessoa possa ler ele em casa e falar, poxa, faz sentido esse tipo de interpretação, mais que se tem grande tribulação, se não tem, que tribulação que é essa, do que às vezes talvez também ficar aterrorizando os outros, né? Até porque na verdade, toda a Bíblia, ela possibilita a gente ler da maneira que a gente quiser. Do jeito que a gente quiser. Nesse caso, a gente tem as interpretações preteristas, as interpretações futuristas, as interpretações simbólicas. Tudo isso faz parte da teologia, que não vem ao caso. Talvez a gente vai ter uma tendência aqui na nossa fala de ir para uma ou para outra, mas não estaremos aqui fazendo de maneira premeditada. O fato é que Jesus continua aqui com seus discípulos e os seus discípulos continuam com ele conversando no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras. Se lá atrás, né, o Jesus fala sobre o princípio das dores, aqui ele parece que insere agora os discípulos e os seguidores de Jesus no meio da bagaceira, no meio das dores. Jesus vai apresentar agora uma situação de extrema dificuldade que eles precisam decidir pela vida e pela preservação da vida deles acima de qualquer coisa, porque ele vai falar aqui em algum momento, né? Quem estiver no terraço não desça, quem estiver no campo não volte, quem estiver fazendo aquilo não faça aquilo outro, porque os dias vão ser terríveis. Só que, da mesma forma que o texto continua aos pés de Jesus,
o texto continua olhando para o que poderia ou o que se fizeram com o lugar sagrado de culto, de louvor e de adoração. Sim. Porque o texto está dizendo, quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, que a gente sabe aqui que o texto está reconstruindo a mensagem de Daniel, lá no capítulo 11 e outros capítulos 9. Também, né? Capítulo 9, você vai ler aí também, Wagner? Eu estou lendo agora, estou dando uma olhada. Capítulo 9. Não sou especialista em Daniel, não. É muita semana. É semana, 70 semanas, e 2 semanas. Daniel, semana e meia. Daniel 9, 27, Daniel 11, 31 e Daniel 12, 11, né? Que vai falar justamente de um ato, né? De profanação proposto, né, no templo, naquele contexto. E a gente tem, então, aqui, novamente, um debate em torno do que pode se tornar a casa de Deus e o que ela não pode se tornar. O que ela pode vir a ser e o que ela não deve, de fato, em momento algum, ser, né? Então, o texto está apresentando esse ato de profanação que acontece no lugar santo. Aí o Renato vai ter mais detalhes sobre isso, né? Porque ele estava falando aqui no particular, né? No privado, né? Mas o texto começa com isso, né? É esse que vai explicar isso aí? Com esta forma, né? De apresentar agora a tribulação acontecendo, um cuidado que eles deverão ter, mas o texto ainda está aos pés de Jesus. Sim. E ainda Jesus está olhando para aquilo que o templo tornou-se, a profanação que aconteceu dentro do templo. Sim. E o que resultou isso? O que trouxe essa profanação para as ações práticas do lugar de culto a Deus? É legal isso que você traz, Fernando, porque você percebe que nesses momentos, tanto o momento que é relatado em Daniel quanto no momento que é relatado em Marcos, você tem a possibilidade que está em jogo a fé, né? Porque essa guerra dos macabeus com os camaradas do Antíoco Epifânio, ela é uma guerra naquela briga de helenização, heleniza, não heleniza, a gente vai manter as tradições judaicas, vai fazer o que com o templo, não pode invadir o templo, a gente tem que cuidar do templo. Então, ela está em disputa ao lance da fé, e como é que a gente vai se manter na fé. Aqui é a mesma coisa, você tem a galera em volta do templo, olhando para o templo, e Jesus está dizendo a mesma coisa, que o que acontece é que a fé, me parece que a fé foi deslocada para algum outro lugar que virou uma profanação, que é o que Jesus vem discutindo, dizendo do templo, que é um covil de ladrões, que é um lugar onde as pessoas estão explorando as viúvas, e eu acho que é interessante a gente perceber isso, porque esse movimento de tornar de transformar o templo em outra coisa que não é o objetivo dele, é de verdade um desvio da fé. Só que esse desvio da fé, ele não é um desvio causado de forma proposital. Ele é um desvio causado, às vezes, por pressão, que é o que o texto está narrando. Então, às vezes, alguns, fariseus, alguns judeus, que depois herodianos, entre outros, podem ter se promovido por causa de uma pressão, por medo, cederam à fé, abriram mão da fé em prol de ter uma boa vida, e aí transformar o templo em outra coisa, em troca de um bem-estar. Então, tem um lance por trás que é o que o texto está descrevendo desde o começo. Vocês não podem entregar a fé de vocês em meio à dificuldade e transformar a relação com Deus em outra coisa. Porque é todo o pano de fundo que a gente tem aqui. E Jesus está dizendo para eles, olha, não se engane.
Olha, tomem cuidado, não deixem ninguém enganar vocês. Então, me parece que toda essa ideia da abominação desoladora, que é uma ideia de introduzir uma imagem ao lugar santo, dentro, o Santíssimo no templo, que foi o que fizeram na época de Antíoco Epifânio, acho que quarto, que tentaram colocar a imagem dos Zeus lá dentro. Colocaram, né? Depois jogaram o sangue de porco para todo lado. E depois a gente tem a Festa das Luzes, que é uma ideia de purificação do templo, que a gente falou, acho que em alguns episódios para trás aí. Não sei se foi no Evangelho de João, eu acho, né? Aqui mesmo em Marcos. Marcos também, que a gente sobre a questão da candeia, né? Da candeia, da lamparina. Então foi Marcos. É tipo um ano atrás. Assim. Uns episódios pra trás aí, tipo 40. Voltam umas 100 casinhas aí que você vai ver a gente falando disso. Então, para mim, é a mesma concepção, mas é um alerta de Jesus dizendo assim, olha, o momento que vocês verem o templo profanado, vocês precisam tomar cuidado. Então, é essa mesma lógica que o Wagner trouxe, e de forma bem interessante, que ele está dizendo assim, eles estão focados na grandiosidade do templo porque ela vai cair, mas Jesus já está dizendo, ele já caiu, já está profanado. Então, por quê? Porque ele perdeu esse sentido de aproximar as pessoas de Deus e vigorou um lugar não só de idolatria, mas aí a gente tem a questão do comércio, mas você também tem a idolatria em si do templo, né? Como aquele lugar abençoado, como aquele lugar... E não era o que Jesus pretendia que acontecesse. Então, a gente paga e é abençoado por estar aqui. Então, eu acredito que toda essa lógica é a profanação que Jesus está, de um modo geral, citando, né? Sim. E que reverbera para nós até hoje. Essa mesma exortação, esse mesmo conselho de Jesus serve para nós até hoje. Quando vocês virem um sacrilégio terrível, tem todo esse contexto que vocês já trouxeram, né? Em períodos históricos, colocaram deuses dentro do templo, colocaram imagem de Zeus dentro do templo. Tá aí, ó. Se você quer uma interpretação literal, tem várias, em vários momentos. Mas se a gente olhar para muitos templos hoje, o que mais tem lá dentro é sacrilégio terrível. Exatamente. É um monte de poste levantado, um monte de altar levantado, né? Quepá, que mais? Candelabro, tem um monte de coisa. Tem presidentes de ministério, tem tudo isso. E eu acho que tem um lance hoje, que é aquilo que a gente falou, acho que aquele último podcast que gravou nós dois juntos, que é a ideia de uma mensagem que está fazendo a pessoa idolatrar o próprio ego, né? Sim. Então, é um pouco disso que é essa mistura. Exato. E que a gente já falou aqui nos Cu de Quinta, e eu acho que inclusive nas nossas gravações. Chegou em ambientes que está lá foto do presidente dentro do templo, sai fora, meu. Já é um poste aquilo ali, já é um altar de idolatria, né? Coisa simples assim que eu acho que se enquadra quando a gente faz essa leitura, ressignificando essa leitura para os nossos dias, são esses lugares onde há donos, onde há coronéis, né? Em vez de pastores, são coronéis. Né? Então, tudo isso aponta para esse sacrilégio terrível, né? Então, por isso que a gente lá no último episódio, a gente falou que essa leitura desse capítulo do Evangelho de Marcos, a gente tem que olhar o gênero literário apocalíptico. A gente tem que saber interpretá-lo de uma forma escatológica, né, que aponta para o final dos tempos, mas também de uma forma histórica. Se a gente lê com esse óculos da historicidade, a gente vai encontrar vários momentos da história que se cumprem essas palavras de Jesus. E ainda aponta para um futuro que irá se cumprir também. E simples assim. Sim. A questão do templo aqui, né, onde Jesus está conversando e olhando, porque essa é a ideia, né? Jesus está no Monte das Oliveiras, olhando para o templo. E o templo agora é o objeto do discurso e do exemplo que ele está trazendo, né? Na verdade, das palavras
apocalípticas, escatológicas que ele está trazendo para os discípulos dos seus discípulos. Então, pensar nesse texto e pensar no que eles estão vivendo, a gente vai olhar então agora para a história e perceber que todas essas instruções a respeito de uma fuga que eles deverão viver e de alguma forma eles terão que se preocupar, né? Então, se por um lado o templo ele está perdeu o seu sentido, é casa de vios, covil de lobos, né? É uma casa sem vida. Ele vai dizer, olha, quem estiver no terraço, né? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, né, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno. Então, se a gente se lembrar, se a gente buscar na memória que lá no episódio anterior, Jesus falou para os seus discípulos sobre o problema que eles estariam vivendo, as guerras, as desavenças, as tragédias. Aqui me parece que Jesus está falando de uma maneira um pouco mais aprofundada a mesma coisa. Sim. E por que ele está falando a mesma coisa? Porque agora me parece que ele está de olho, de fato, em como se dará as consequências que trará a queda do templo de Jerusalém. Ao cair Jerusalém, trará muitos problemas para os judeus. Os judeus vão se espalhar por toda aquela região da Ásia Menor. Nós teremos judeus em Éfeso, judeus que saíram de Jerusalém, sim, judeus fugidos, né? A diáspora, né? A diáspora, né? De diáspora, a fuga deles. A fuga, e me parece que a cidade de Éfeso é uma das principais cidades que vai acolher os crentes ou os cristãos do primeiro século, né? A maior igreja estará lá. Os maiores acontecimentos... Lá em Antioquia, né? Isso, Éfeso e Antioquia, né? Uhum. Só que é em Éfeso que se concentrará, me parece, que as construções literárias pós os 12 apóstolos, né? Nós teremos nessa região acontecendo todas as cartas paulinas, todos os textos que estão depois dos evangelhos aqui na nossa tradição, na nossa leitura. Sim. Mas a gente tem, então, aqui a imagem, de repente, do templo caindo, de fato. E quando isso acontecer, nessa perseguição toda, que detalhe, esse é o ponto. Agora acabou. Agora sim. Ponto alto. Ponto, acabou. Esse é o ponto. A Jerusalém está caindo, primeiro, porque o Senhor disse que aconteceria. Segundo, está caindo porque eles não compreenderam a mensagem do Antigo Testamento profética a respeito do Messias. Sim. Jerusalém está caindo porque os judeus eram subversivos. Eles eram briguentos. Eles causaram um alvoroço enorme que fez com que os adeptos de Herodes viessem, deixando lá o Herodes, aí que tem uma nova possibilidade de leitura mais recente, de que Herodes não foi o que botou fogo na cidade. Ele não estava nem na cidade na ocasião. Foram outros que atribuíram esse feito a Herodes, mas não tem a ver com ele, exatamente. Mas o fato é que tudo isso está acontecendo porque os judeus aqui eram os baderneiros e o império está perseguindo eles. Sim. E vai cair. Então, o que será dessas mulheres grávidas? O que será desses homens? O que será dessas pessoas todas? Então, nós temos aqui uma grande tribulação ocorrendo nesse contexto, ocorrendo nesse exato momento, que eles vão sofrer e muito. Então, nós temos... Desculpa que eu estou me prolongando aqui. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Falando desse tempo aqui. Sim. Agora, eu posso estender essa leitura para uma escatologia futura, colocando isso como simbolismo? Posso ler o texto também desse jeito.
mas o fato é que o contexto imediato é essa destruição de Jerusalém. E é legal você perceber essa leitura exagerada, porque não necessariamente ela deve ser vista de forma literal. Porque se você tá vendo Jesus incentivando eles a fugirem, né? Eu acho que aqui a gente tem uma série de fatores, porque no versículo anterior ele está dizendo, vocês têm que perseverar. Então parece que dá a entender que sempre perseverar é ficar enfrentando tudo. Não. Mas a situação é tão ruim que é para correr. Sai fugido. Mas a ideia do tamanho da angústia, ou da tribulação, ou do problema que eles vão ter, é o exagero de uma linguagem, né? Porque você está dentro de um ambiente em que, se a gente olhar a destruição de Jerusalém, que demorou alguns dias, o cerco de Jerusalém, o tempo que eles passaram lá, depois tem o tal da Massada, né, o nome da outra cidade, que ainda resiste por mais 3 anos, e depois eles entram, destrói tudo e mata geral. Essa relação, ela é tão difícil de ser analisada, você preso dentro de uma fortaleza, passando fome. Não tem outra expressão de dizer, nunca houve uma coisa desse jeito. Né? Não tem uma comparação para você poder ficar dizendo assim, não, mas hoje a gente conhece de história, mas o camarada talvez viu aquela situação e ele disse, não, é tão grande que nunca houve. Então, a narrativa bíblica ela precisa ser vista dentro de uma perspectiva pequena, porque você não tem uma complexidade histórica como a gente enxerga hoje, para poder fazer uma leitura e dizer, não, foi pior no nazismo, porque a gente tem números, a gente tem documentos, a gente pode fazer essa comparação, mas o cara aqui não tinha essa ideia. E também a ideia dele não era fazer comparações. A ideia dele era narrar a partir da sua perspectiva. Então, usando uma linguagem figurada, que é apocalíptica, ampla, que usa de exageros extremos, às vezes falando até de guerras cósmicas, para dizer que a coisa foi terrível, né? Sim. Essa é a questão. Sim. Não, o que eu achei legal da explicação de vocês dois é isso. É a gente olhar o texto sabendo que tem uma história sendo escrita paralela ao texto, né? A gente conseguir olhar o que Jesus falou e que Marcos registrou, ao mesmo tempo em que a gente consegue contar a história, por exemplo, da queda de Jerusalém em 70. Né? Porque se a gente lê só o texto, como que a gente contextualiza essa loucura toda de tribulação aqui? Como é que a gente situa isso que Jesus está falando? Coitada aqui, ó, das mulheres grávidas, né? Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas. Quem estiver amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Jesus, o Evangelho está relatando a dificuldade que é, em meio a uma cidade em chamas, uma mãe com um bebê de colo ter que fugir. Então, cuidado com os vulneráveis, né? Exato. E em que momento? É nesse momento histórico. Agora, esse momento histórico pode se repetir? Pode não, ele já se repetiu. Está acontecendo. Em vários lugares, em vários períodos da história. A gente só não tem o livro de história do lado aqui, agora, nesse momento, para contextualizar. A gente está contextualizando o evento de 70 depois de Cristo. E esse detalhe que você trouxe, ele é tão interessante, porque você vê as inferências do autor no meio da coisa. Porque ele está dizendo, orem. Jesus, se você olhar numa dimensão de Deus, de sabendo o tempo, ele não ia dizer isso. Então você está vendo a caneta do cara que faz a redação, dizendo assim, ó, a gente precisa pedir a Deus que isso não aconteça nessa ocasião do inverno. Porque Deus saberia quando isso aconteceria, se no inverno, se fora do inverno, em qualquer ocasião. Então ele tá narrando, fazendo essa redação e colocando uma perspectiva, dizendo assim, vamos pedir a Deus que isso aconteça em outra ocasião. Então, você consegue perceber que a leitura ou a narrativa apocalíptica, ela vai colocando pontos que vão convergindo com isso que você disse.
com as coisas que estão acontecendo e com as preocupações em que eles perseverem, em que eles escapem do sofrimento, nesse caso que era da guerra ou da destruição, e eles fujam, eles cuidem das crianças que estão amamentando, das mulheres grávidas, e eles façam isso, ó, não volta para casa não, porque a casa já caiu lá, né? Sim. Sai do campo, vai embora daí. Então, eu acho que todos esses detalhes é importante para a gente perceber o cuidado do narrador observando o problema em si, dizendo a gente precisa cuidar das pessoas que estão sofrendo também e que sofrerão mais, que são as mulheres, as grávidas, os bebês, as crianças pequenas, que a gente sabe que na guerra eles faziam um regaço com esse tipo de gente, né? Os pobres, os campesinos. Os pobres, as mulheres que não eram mortas, eram estrupadas e mortas depois, Sim. sem lei, sem nada, né? E é tão interessante que se você pensar que o texto, além de ser essa demonstração de cuidado para com os fracos, com os menores, né? Os vulneráveis, daí por diante, a gente também pode pensar que esse texto ele apresenta uma relação divina quanto ao que se refere à violência provocada pelo afastamento de Deus e pelo afastamento da consciência divina. O afastamento da consciência divina abandona a humanidade, na minha forma de pensar. Quando você se afasta e perde uma consciência divina, o ser humano não tem valor. O ser humano deixa de representar alguma coisa. E quando você tem o texto dizendo que o Senhor abreviou esse tempo de sofrimento, é como se o autor aqui estivesse dizendo, o narrador, Jesus estivesse dizendo aqui para nós, a razão que faz com que as pessoas não entrem no sofrimento muito maior ainda, porque o espírito humano não tem limite. A maldade humana não tem limite. Somatizada à vaidade, ao orgulho, ao poder, ele mata a criança ou ele mata uma possível criança que pode colocar em risco o meu trono. Foi isso que Herodes fez. Herodes matou quantas crianças? Diversas. Por conta da possibilidade de surgir um novo rei. Um novo rei. O que é isso? É poder. Então, em nome do poder, eu mato crianças. Em nome do poder, eu mato... Eu impeço a vida de uma criança para que, quando ela cresça, não coloque em risco o meu império. Veja a sistemática da crueldade no coração dessas pessoas. Então, Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo que, pela ação divina, o mal também ele é, de certa forma, retardado, limitado. Ah, Fernando, mas Deus não poderia limitar todo tipo de mal? Claro que poderia limitar todo tipo de mal. Óbvio, mas não estou dizendo isso. Estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso aqui, olha. Mas por causa dos eleitos, quem são esses eleitos aqui? Ah, os eleitos são os judeus, os eleitos são os 144 mil, os eleitos não. Sinalado. Os eleitos aqui nada mais são, nós conversávamos sobre isso, né, Wagner? Nada mais é do que a própria igreja. Ah, mas não é o judeu? Gente, entenda uma coisa. Vocês precisam aceitar isso. Os judeus precisam de Jesus para a salvação. O Antigo Testamento, eu disse isso quinta-feira retrasada, o Antigo Testamento precisa se converter a Jesus. O texto sagrado, o texto do Antigo Testamento precisa se converter a Jesus também. Eu gostei disso. É verdade. Tudo que ele queria ouvir. É mais, Wagner, do que apenas olhar com as lentes. Esses dias eu estava refletindo sobre isso, por isso que eu falei esse tema. É mais do que você olhar apenas com as lentes. Você precisa se converter a Jesus. Quando o Antigo Testamento não é convertido a Jesus, ele continua na lei. Então a Bíblia toda precisa ser convertida a Jesus Cristo de Nazaré.
Gostou disso aí, né? Gostei. Pega essa chave. Destrava aí esse drive. De Malaquias para trás eu não vou nem mexer mais. Não, converte ele. Agora, então, que eu ouvi que ele tem que se converter a Jesus, eu já converti mesmo. Tá desviado, né, Marcos? Já sai fora, eu vou ficar aqui, ó, Mateus para frente. É um absurdo, para quem nos escuta, talvez diga assim, é um absurdo pensar isso. Não é absurdo. Não. Na verdade, é você colocar Jesus no centro de toda a história humana, de toda a história bíblica. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Pronto. Exatamente. Então, você tem um texto falando aqui a respeito dos eleitos, então eu ia falar o seguinte, acredite nisso, a igreja é o povo de Deus. Mas Israel do Antigo Testamento? O Israel do Antigo Testamento É o Israel do Antigo Testamento. É o Israel do Antigo Testamento, que é classificado como povo também. Povo de Deus. O que é a igreja? Povo de Deus. Mas Deus tem dois povos? Não, Deus tem um povo apenas. O seu povo, que foi escolhido desde a fundação do mundo. Porque em Efésios o muro de separação é derrubado, né? Exato. Então você não tem um povo de Deus lá e um povo de Deus aqui. Você tem um povo de Deus. Então não tem mais uma barreira lá do templo, né? E entre a gente tem um espaço para os gentios e um espaço para o povo eleito. Você tem agora só um povo eleito. Aí é o que Paulo diz, né? Judeu, grego, não importa quem. Todo mundo é o povo de Deus, que faz parte desse povo a partir de Cristo, né? Então, se a gente não se converter a esse Cristo, a gente não faz parte do povo eleito. Olha que legal, hein? Que rumo que deu essa leitura. O Fernando, na última gravação, falou de quiasmo e explicou o que é quiasmo numa leitura teológica, né? Acho que é assim que a gente usa o termo. O quiasmo, você pega uma parte de um capítulo, por exemplo, o começo e o fim vão falar a mesma coisa, fatiando até o centro, né? Isso aí. Então, quando a gente olha para o Éden, é um lugar de paz. No Novo Testamento, novo céu e nova terra. Éden, novo céu e nova terra. Israel, povo de Deus, igreja, povo de Deus. Mas tudo se converte em quem? Em Cristo. Em Jesus. Tudo vai se converter em Cristo, meu. Seja o Éden antigo, seja... Colossenses, né? Olha esse quiasmo da leitura bíblica, né? Do todo da Bíblia. Tem uma terra, tem um Éden, um jardim, mas tem um novo céu e uma nova terra. Tem um povo que aponta para o reino de Deus no Antigo Testamento, mas tem um povo no Novo. Mas todo mundo está aqui, ó, convertido em Cristo. Isso é legal. E é interessante, então, que essa tribulação ela está sendo abreviada pelo cuidado do Senhor. Ela não aconteceu porque o Senhor estava preservando essas pessoas todas. Era necessário Jesus no contexto. Era necessário que Jesus fizesse parte dessa história e da vida desses que estão em sofrimento. Só que também, dentro de tudo isso, continuou alerta. E agora aqui o alerta é numa mesma dimensão, porém existe agora uma indicação. Sim. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Justamente a gente tem aqui novamente a ideia da mensagem do templo e a mensagem do jardim. A mensagem do jardim aproxima os discípulos de Jesus. A mensagem do templo, ela afasta os discípulos, as pessoas, da relação com Deus, e, na verdade, ela exige somente cumprimento de rituais e de dogmas e de liturgias. Nada além disso. Não é liturgia do ordinário, né? É outra coisa aqui. É outra coisa. E o texto é legal porque, na sequência do que você está lendo, ele está dizendo: esses profetas vão realizar sinais exatamente. E maravilhas para enganar até os escolhidos de Deus. Aí, mais uma vez, a gente vem para a mesma perspectiva de que ninguém vos engane. E aí é interessante porque você está vendo Jesus dizendo que sinais e maravilhas não quer dizer muita coisa. Não é? Desde sempre. Desde sempre. O Egito lá. Exatamente. Me parece que essa capacidade que
essas coisas milagrosas geram no ser humano, ela traz consigo um sutil engano que nem todo mundo percebe. Porque eu acho que é muito lógico você atribuir poderes divinos a alguém que ora por outra pessoa e cura. Sim. Alguém que tem a capacidade de revelar o futuro, de abrir daquilo que é útil. Isso aí está na sua conta. Esse cuidado precisa ser muito importante, porque eu acho que para a gente tirar Jesus da conversa, para a gente tirar Jesus do templo e colocar uma pessoa lá dentro que tem muito poder para fazer sinais e maravilhas e prodígios, é muito fácil. E aí eu acho que essa relação é muito falso, é um falso Cristo, porque ele está tirando de Jesus, ele está tirando, as pessoas estão tirando Cristo do lugar e colocando essas pessoas. Aí eu não estou falando só de outras denominações, outras igrejas ou falsos lugares, não. Eu estou dizendo assim, às vezes a gente está mais preocupado em ouvir alguém falar do que ouvir a própria voz de Cristo. A gente tem a facilidade de ir vir para a igreja e simplesmente sentar-se e dizer, não, eu espero que Deus fale comigo hoje, do que ter essa relação do jardim dentro do nosso quarto e dizer assim, não, eu espero que Deus fale comigo aqui hoje. Porque o Fernando disse na igreja que a gente precisa ter uma relação de proximidade com Cristo. E eu quero experienciar isso sozinho dentro de casa. Não mediado por alguém. Então, eu acredito que toda essa relação que a gente está falando aqui e todo esse momento que a gente pode desfrutar ou viver, talvez, infelizmente, em sofrimentos, em dores ou em possíveis dificuldades que a gente vem enfrentar na vida, nada mais é do que um indicativo de que a gente precisa se aproximar de Deus para poder suportar o momento difícil e manter a nossa fé firmada. E não sair olhando para lá e para cá e dizendo, cadê Cristo que não me ajuda? Cadê Cristo que não muda a minha circunstância? Mas desenvolver em Cristo uma relação em que os milagres, os sinais não nos enganem. Por isso, fiquem atentos. Estejam de sobreaviso. O seu texto está como? Eu já disse, né? Por isso, fiquem atentos. Eu avisei vocês antes, né? Exatamente. Final, tá não enganou a gente em momento algum. Não prometeu só a eternidade e o novo céu e a nova terra. Não. Ele disse, E no mundo maravilhas tereis na aflições. No mundo tereis aflições. Em alguns momentos, tribulações. Em alguns momentos, perseguições. Em alguns momentos, doença. Mas eu avisei vocês de tudo. Isso é a vida, né? O duro é quando o ser humano quer deixar de ser humano. Foi o que o Fernando falou agora há pouco também. Né? Dessa desumanização, dessa maldade. Né? Que o próprio Cristo falou assim, eu tenho que abreviar, né? Porque senão não vai salvar ninguém. Isso é um rolo compressor. A maldade é um rolo compressor. O perder a imagem de Deus e se deixar levar pela pecaminosidade, pela maldade, é virar bicho. É o que aconteceu com Nabucodonosor. É virar bicho. Aquilo ali é a expressão de um homem, de um ser humano que perde sua humanidade. Né? Então Jesus não jogou a gente no meio dessa selva e falou assim, se virem. Não, eu estou avisando vocês, fiquem atentos. Vai vir gente falando o meu nome que não... Falar meu nome é fácil, viver o evangelho, trilhar é outra coisa, trilhar o caminho de Jesus é outra coisa. Então, eu não estou deixando vocês desavisados, mas fiquem atentos, fiquem atentos. Estou falando de antemão para vocês. Vocês vão ter tribulação aqui, mas tem de bom ânimo. Né? Em outros lugares, a gente vai acrescentando aqui palavras de Jesus. Né? Nesse aqui, ele fala, não temas. Lá no comecinho, ele fala, né? Não temais, não tenham medo, não tenham medo. Eu acho que um dos conselhos bíblicos, da sabedoria bíblica para cada dia do ano é não temas. Não temas. Tem 365 ou 366 expressões 66. Não temas na Bíblia. Né? É para isso, para a gente olhar para o dia a dia, para cada dia e lembrar que a gente tem um Jesus que nos avisa, que nos encoraja e que nos diz, não temas. Vai ter tribulação? Vai ter.
hoje, amanhã, vai ter. Mas não temas, continua. Amém. Né? E é bom a gente saber disso, cara. Porque em meio às tribulações, às vezes a gente perde isso. A fé dá uma abalada. Sim, a gente já falou isso normal. aqui. Mas de vez em quando ouvir não temas de Jesus é muito bom. Amém. É um evangelho que fala do céu, que fala da eternidade, mas revela para nós que me parece que Jesus não veio nos entregar para o céu, mas nos entregar para o mundo. Jesus veio para nos entregar para o mundo, para essa vida, para fazer com que a gente nos tornássemos humanos e não seres angelicais. É isso aí. Não seres angelicais, é isso. O que é uma dádiva, porque o próprio Deus encarnou. Exatamente. Que o Senhor Jesus nos ajude e que não venhamos cair na falácia da mensagem dos falsos cristos que surgem no século XXI. Tem muito falso Cristo, tem muito falso evangelho, tem muita falsa pregação. Fala bonito. Gente, cuidado com técnicas de pregação que estão sendo utilizadas nos dias atuais. Cuidado com hipnose coletiva. Cuidado com a mensagem coach. Cuidado. Isso tem arrastado multidões e não tem transformado o caráter de ninguém. Não é o evangelho de Jesus. Não é um evangelho de Jesus. O evangelho coach arrasta multidões. Promete ou quer fazer com que você seja a melhor versão de si mesmo. Ai, que saco. Né? Seja a melhor versão de si mesmo. Então, tome cuidado. Olhem, cuidado. Não acreditem, porque acho que essa é a mensagem que fica para nós hoje. Amém? Amém. Que Deus abençoe Amém. a todos vocês. Amém. Nos ajude, curta o nosso vídeo, divulgue o nosso trabalho, os nossos esforços aqui. Participe conosco sempre. É uma alegria para nós participar aqui com vocês, todos, entre amigos, falarmos do Evangelho de Jesus. Sempre bom. Amém? Amém. Quem pode orar? Porque eu não estou mais em condições de orar. O Renato, eu orei para começar, ele é hora para terminar. Deus bendito, te agradecemos. Sim, Jesus. Por poder estarmos aqui fazendo essa leitura comunitária. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos fortaleça. Amém. Que o Senhor firme os nossos passos e a nossa fé em Ti. Amém, Jesus. Para que nós não venhamos ser enganados e que nós venhamos estar atentos. Para que em meio às dificuldades e dores da vida, o Senhor faça com que a gente se mantenha de pé e esteja atento, Senhor. Esse é o meu desejo, que aconteça comigo, com a minha família, com os meus irmãos aqui presentes, com a nossa comunidade e com todos aqueles que nos ouvirão, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.